Diz assim, olha só o que diz, ó. Portanto, já começa com uma advertência, né? Nessa oitava aula do livro de Efésios. Portanto, vocês se lembram de que outra hora, vocês gentios na carne, chamados incircuncisos, pelos que chamam circuncisão, feita por mãos na carne. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados das comunidades de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha aí, olha o que a Bíblia diz: sem Deus no mundo. Quem não tem Cristo não tem Deus, tá? Eles aí dizem, não, mas não é assim que funciona, tá? Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados no sangue de Jesus Cristo, porque Ele mesmo é a nossa paz. Ele que de ambos, olha aí, fez um e derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Amém? Qual era a parede que estava no meio que nos impedia? As leis de ordenança, né? As leis de ordenança. Que leis de ordenança? As leis cerimoniais, tá? As leis cerimoniais do templo. Amém? Olha aí, ó, tá? Abolindo na sua carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, ordenância, né? Olha aí, para que dos dois criassem em si mesmo um só homem, fazendo a paz, e reconciliou ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, matando por ele a inimizade. E vindo anunciou como evangelho para vocês que estavam longe a paz aos que estavam perto, porque por meio dele, em um só Espírito, ambos, olha aí, ambos temos acesso ao Pai, tá? Olha só, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus, sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra principal, no qual todo edifício, sendo bem ajustado, está crescendo para ser um templo santo no Senhor, no qual vocês também estavam sendo juntamente edificados, para ser habitação de Deus no Espírito. Amém? Glória a Deus. Olha, irmãos, então, o que Paulo está escrevendo para os irmãos da igreja da cidade de Éfeso? Ele está querendo dizer aqui, ó, o gentil, quem são os gentil? Nós. O que é ser gentil? Olha aí, o que mais? Povo que não é, gente que não é de Israel. Ser gentil é uma pessoa que não é da comunidade de Israel. É alguém que não nasceu como israelita. Para o povo de Israel, vamos dizer hoje os judeus, por que os judeus? Quem entende como o que é um judeu? Quem nasce em Israel. Olha aí, o que mais? Essa é boa, o que mais? Quem acredita só em Deus. Olha aí, ser judeu é tudo isso que a irmã falou, mas nós temos que entender que judeu é uma tribo de Israel, tá? O patriarca Jacó teve 12 filhos, e cada um deles então é a tribo de uma tribo, só que as promessas, as profecias se recaíram muito sobre Judá, que é um dos filhos, pai do senhor pastor, que é um dos filhos de Jacó. Dizem, irmãos, que as tribos se perderam, né? Dizem que todas as tribos se perderam, mas não é verdade isso aí. Não é verdade que todas as tribos se perderam. O problema é que uma tribo se sobressaiu, sempre foi mais forte, tá? Então por isso que fala povo judeu. É o mesmo povo de Israel, mas é da tribo de Judá. Teve os 12 filhos, aí cada um teve uma tribo? Isso, cada um teve uma tribo. Tribo é modo de falar, né? Mas é um povo, né? Entendeu? Cada um Tá? foi no seu povo. Hã? Cada um foi no seu povo. Não, cada um, vamos supor, foi assim, ó. Quer ver, ó? Quer ver? Vamos lá para Gênesis, ó. Lá para Gênesis. Opa, ó.
Jacó, ó. Jacó se casou. E quando Jacó se casou, ele foi tendo filhos, né? Ele foi tendo filhos. E ele teve 12 filhos. Desses 12 filhos, cada um teve uma tribo. Tipo assim, entendeu? Uma tribo, dentro de uma nação, tá? Dentro de uma nação teve uma tribo. Então, vamos supor, tinha os Rubenitas, que eram os filhos de Rubens. Tinha os de José, os Benjamitas, os Eframitas. E tem os judeus, que são o povo de Judá, né? Então, cada um tem uma tribo, tinha milhares. Quando eles iam marchar no deserto, cada um ia com a sua tribo. Não era permitido casar entre tribos. Vamos supor, você é da família de Judá, não era permitido você casar com a família de Benjamim. Não era permitido casar, então só se casava, né, entre as tribos. Por quê? Para que a terra não fosse ficar passando de uma tribo para outra, entendeu? Tá? Para que uma terra não fosse ficar passando. Então, por isso que se fala povo judeu. Por isso que no Novo Testamento vai falar muito povo judeu. Porque das 12 tribos, o que aconteceu? Eles vieram bem. Aí, instituiu o primeiro rei de Israel. Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul, né? O primeiro rei de Israel foi Saul. O segundo rei de Israel foi o grande rei Davi. O terceiro grande rei de Israel, tudo uma só nação, foi o Salomão. Depois de Salomão, o que aconteceu? O reino se dividiu. O reino se dividiu. Aí gerou 2 reis dentro de um país só. Seria como se tivesse 2 presidentes. A mesma nação. Gerou uma guerra civil entre eles. Eles começaram a se guerrear entre eles. Nessa divisão, o que aconteceu? Uma turma foi e ficou com a região do sul. E a outra ficou com a região do norte. Tá? Depois fala reino do sul, reino do norte. Lá nesse outro reino, que é em Samaria, né, que foi erguido o templo, foi erguido um templo lá. Por que foi erguido um templo? Porque Jeroboão foi o primeiro rei de Israel, do reino dividido. Quem ficou reino de Israel e reino de Judá. E lá no reino de Judá ficou só a família de Davi reinando. Então ele falou assim: bom, o templo é lá em Jerusalém, tudo é lá em Jerusalém. Se esse povo for para lá, vai voltar tudo, eu vou perder meu reinado. Aí ele montou o templo. Ele montou um templo, fez lá as adorações deles. Por isso que até hoje, né, os judeus não se comunicam com os samaritanos. Por isso que a mulher do poço diz assim para Jesus: os nossos antepassados dizem que é neste monte que nós temos que adorar, que era lá em Samaria, que era o monte de Gerizim. Mas os judeus dizem que nós temos que adorar lá em Israel, lá em Judá, lá em Jerusalém, onde está o templo. Aí Jesus diz: ó mulher, vem a hora em que nem neste monte, nem em Gerizim, nem lá no monte lá, que é onde está o templo, lá em Judá, vocês adorarão Deus. Porque Deus procura aqueles que adoram em espírito e verdade. Então, você vê aí, Jesus não limitou a adoração a Ele mais a um templo, tá? Então, por isso que se fala muito no Novo Testamento, os judeus. Eu vejo assim, gente, meu modo de pensar. Há muita falta de entendimento no nosso meio. Porque há muita crítica sobre os judeus. O povo judeu. Isso aí já é uma semente do mal, né? Do diabo. Porque o diabo sempre vai querer destruir o povo de Deus. Nós, como servos do Senhor, nós temos que ter muito discernimento. Jesus era o que? Jesus era judeu. Jesus é judeu. Jesus é judeu. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente critica os judeus. Porque os judeus mataram Jesus. Não foram os judeus que mataram Jesus. Quem matou Jesus foi os nossos pecados. Os nossos pecados. Os judeus foram um instrumento ali, mas não todos os judeus. Porque o Evangelho, quando começou, com os judeus. Hoje nós seríamos mais ricos, ministerialmente, se ainda tivesse continuado os judeus, entendeu? O Evangelho com os judeus. Só que houve uma divisão, né? 300 anos depois, com Constantino, com Roma. E aí, irmão, onde entrou, começou a piorar o Evangelho.
Mas se tivesse com os judeus, estaria melhor. Porque para eles foi entregada a palavra de Deus. Ó, eles estão anos-luz na nossa frente de conhecimento, de entendimento. Tá? Não é um conhecimento que salva, mas você precisa de conhecimento. Só no Antigo Testamento eles têm mais conhecimento que a gente que sabe tudo que vai acontecer no futuro. Não estou dizendo de prever futuro, estou dizendo entender das coisas de Deus. Mas no caso assim, Então, por exemplo, você tem que crer em Jesus para você ser salvo. Muitos judeus não creem ainda, né? Não é que muitos judeus não creem. Paulo escreveu que os olhos deles foram fechados para abrir caminho para nós. Gente, é sério. Mas Jesus ia salvar todo mundo, como ele vai salvar. Mas Jesus veio principalmente para os judeus, né, pastor Silvio? Jesus veio para os judeus. Jesus veio primeiro para salvar os judeus. Salvando os judeus, o que ele ia fazer? Ele ia enviar os judeus pela terra para pregar o evangelho. Hoje era para ter um judeu aqui em Três Lagoas, não era para ter esse monte de igreja, não era para ter esse monte de ministério, era para ter só uma, entendeu? Uma igreja por cidade. Tá? Entendeu? Só que os planos de Deus não podem ser impedidos. Então, o que acontece? Quando aquela mulher Ciro-Fenícia lá, Cananéia, fala: Senhor, minha filha está horrivelmente endemoniada em casa. O que ele fala para ela? Peraí, para tudo aí que eu estou indo ali salvar o filho dessa mulher que não é nem Israel. Ela fala: não é bom pegar o pão dos judeus e dar para os gentios. Vamos supor assim, vamos dizer isso aí para não dizer, né? Eu vim para salvar o povo de Israel. Primeiro, tanto quando Jesus envia os discípulos, ele diz: não vai em terra de samaritano, só entra na terra de Israel. Não vai, entendeu? Lá no final ele já diz: ide por todo mundo. Tá? Então, o judeu é o povo de Deus e o povo de Israel. Então nós temos que ter muito cuidado quando nós falamos do povo de Deus. Assim como nós criticamos os judeus, o povo critica a igreja, né? Tá? Mas eu já vi irmão falando, pregador falando: mas o judeu matou Jesus, eu não gosto de judeu no altar. Irmão, que isso? Isso é falta de discernimento, isso é um antissemitismo. Tá? Por que estão querendo destruir Israel lá? Porque eles querem destruir o povo de Deus. Mas é a guerra lá entre o Hamas. Não, irmão, sempre existiu. Teve o nazismo. Lê o livro de Esther para ver o que aconteceu. O que aconteceu? Naamã queria destruir o povo. Naamã não, né? Naamã é o sírio lá, né? Queria destruir o povo de Deus lá. E a rainha Esther entrou no meio, tá? O Egito tentou destruir o povo de Deus. Os romanos. O povo sempre vai tentar destruir o povo de Deus, só que Deus protege aquele povo, tá? Então, meus queridos, o que Paulo está querendo dizer aqui nesse capítulo aqui, ó, no versículo 11? Que dos dois povos se fez um, não há divisão. Quando ela diz assim: Jesus veio para salvar o povo gentil, não, Jesus não veio só para salvar o povo gentil, Jesus veio para salvar a raça humana. Jesus veio para salvar a raça humana, entendeu? Tá? Só que o principal objetivo no momento era resgatar as ovelhas perdidas de Israel. Tá? Então, o que aconteceu? Jesus foi rejeitado, Jesus foi crucificado, né? Jesus ressuscitou, tá? Então, porque havia uma parede de divisão, havia uma parede separando o povo de Deus, que é o povo de Israel, e o povo gentil. Agora, no capítulo 2, do versículo 11 em diante, vai dizer que essa parede foi derrubada. Essa parede foi derrubada. Então, dos dois povos foi só um povo, né? Então, só tem o povo de Deus. Eu sou meio... escatologia é uma área muito complicada, porque escatologia parece que é tudo suposição. Ninguém detém a verdade sobre escatologia. Se você ouvir uns crentes falando: é isso, aí você vai lá e escuta o Hernandes Dias Lopes, doutor lá, ele fala desse jeito. Aí você vai no Augusto Nicodemos, ele fala de outro jeito. Aí você vai no outro fala de outro jeito. Não tem como você falar escatologia, isso aqui acabou, não. Alguns cristãos, crente, diz que o povo de Israel, Deus vai vir para salvar eles, que a tribulação, a grande tribulação é para salvar eles. Mas isso é o quê?
Isso aí é apenas construções teológicas, né? Mas se você vê na Bíblia, que está escrito: na tribulação os gentios que são os cristãos serão preservados, e a tribulação será só... Não fala isso, só para o povo judeu, não. A grande tribulação vai atingir todos, tá? Vai atingir todos. O mais efeito lá em Israel, né? Que o rei Israel é o relógio do mundo. Então o que Paulo está dizendo? Aqui em Efésios 2, que dos dois povos fez um, derrubando as leis de ordenância. O que é a lei de ordenância? O que vocês entendem como lei de ordenância? Lei de ordenância é tipo assim, um ritual. Vamos supor que na Igreja Assembleia de Deus, Graça e Reino, como nós abrimos o culto? Como? Fala aí. Fala a liturgia do culto. Inicia às 19 horas. Olha aí. Pedindo para fazer, para sempre quem puder fazer oração ajoelhada, quem não quiser estar sentado. Aí ora até às 7h15. Aí depois vem o grupo do Ministério do Louvor. Começa o culto com oração, depois lê os salmos, aí depois nós entramos com 2 louvores da harpa. Faz a oração do Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou, que é a oração modelo. Para você ver, tem cristão que não quer nem falar a oração do Pai Nosso, que diz que é a oração católica. Meu irmão, a oração é do Pai Nosso, foi Jesus que ensinou, está nos evangelhos. Já teve, pastor, já teve gente que na igreja falou: pastor, é errado orar o Pai Nosso. Falei: mas por que Jesus que orou? Não, mas Jesus não mandou a gente ficar orando. Não, irmão, mas a gente faz a nossa oração, e é uma oração modelo. Mas a gente não fica aqui 30 Pai Nosso, 40 Pai Nosso. As bolinhas. Entendeu? Eu falei: não, a gente vai continuar orando o Pai Nosso sim, mas vai orar o Pai Nosso sim. Foi Jesus disse: quando orar e orar é assim. A gente não pode deixar conceitos humanos desviar aquilo de Deus. Então, ali, as leis de ordenança é isso aí, a liturgia. Porque lá em Israel, quando tinha o templo, tinha a ordenança, tinha as leis, o ritual. Vamos supor, olha só, dentro do templo, mulher não entra, mulher ficava por lá de fora. Dentro do templo, se não é israelita, independente da tribo, não entra no templo. Tinha dia, né? Tinha dia, horário. Não, tipo assim, quem trabalhava no templo era funcionário do templo. Vamos supor, tinha um sumo sacerdote. Qual que é a função do sumo sacerdote? Pegar, uma vez no ano, pegar o sangue, entrar dentro do santíssimo lugar, santo do santo, ir lá e fazer as aspergir. Aqui tinha 4 chifres, né? Ele colocava as aspergir assim, ó, tá? E ele não podia estar em pecado. Se ele tivesse em pecado, ele morria na hora. Ele já entrava com a corda. Ele entrava com a corda. Olha só, olha como que Deus é maravilhoso. Se você for lá para o livro de Levítico, peraí, você vai perguntar, tá? O que tinha na orla do vestido do sacerdote? Sinos. Por quê? Para que sino? Para mostrar que ele está vivo. O sino não é só para... É para mostrar, ele está andando. Que ele não morreu. Ele está andando e o sino está blim, blim, blim. Ele entrou dentro do santo do santo. Blim, blim. Ele entrou, parou, aí puxa, e ele entrava com a corda amarrada. Aí você tinha corda? A corda era para isso. Que se ele morresse, ninguém pode entrar, porque fosse entrando ia morrer. Então puxava ele. Né, pastor? Essas são leis de ordenança. As leis que Cristo quebrou são essas que nós lemos aqui. Nós, como servos do Senhor cristão, eu já vi gente também falar, vocês também já ouviram: a lei foi abolida. A lei foi abolida. Pode adulterar? Pode matar? Pode roubar? Pode falar mal dos outros? Pode maquinar o mal contra os outros? Não pode? Posso odiar meu irmão? Matar não pode, odiar. Você vê, no Novo Testamento Jesus diz: leia o que está escrito. Quem matar, né, vai pagar pelo seu crime. Mas eu, porém, vos digo: se você tão somente sentir ódio no coração do teu irmão, reconcilia com ele. Na verdade, piorou. Piorou. Na graça piora.
Vai de Deus, meu irmão, vai de Deus. Na graça fica pior. Na graça fica pior. Na graça fica pior. Filho respondeu para a mãe, foi mal criado para a mãe. Não estou dizendo, né? Desobedeceu a mãe, desobedeceu o pai. Qual que era a penalidade? Morte. Não é supor, não. Ia ter um julgamento, né? Ia ter um juiz. Gente, funciona assim, ó. Olha só. Ó. Tinha que um tribunal para julgar. Não é assim não. Ó, respondeu para a mãe, todo mundo tacava a pedra. Não, tinha um julgamento. Tá? Matou. Vai para o juiz decidir. A pena é a morte. Vamos supor, porque às vezes matava, né? Sem intenção, que é o crime culposo. Para isso tinha cidade de refúgio. Quando Moisés mandou dividir a terra, Moisés disse, ó, deixa a cidade de refúgio. Porque vamos supor, estou lá, estou trabalhando lá. De repente escapou lá um machado, pegou na cabeça do irmão, matou o irmão. Eu queria matar o irmão? Então eu vou para a cidade de refúgio, para que os parentes não me matem. Porque os parentes querem matar. Aí até esperar o julgamento. Tá? Então, as leis são essas. Vamos supor, você chegou no templo. Mulher não entrava no templo. Que é a parte dela. Se não é judeu, não entrava no templo. E no templo, só trabalhava no templo quem era funcionário do templo. Levita era aquele que tomava conta de tudo do templo. Hoje levita virou só cantor na igreja nossa. Ah, sou levita, eu louvo. Não, mas o levita ficava na porta, o levita carregava quando não tinha templo e era andando pelo deserto, tinha cada família de levita que levava o levita. Sabe por que levita? Porque eram os descendentes de Levi, filho de Jacó, era uma tribo. Tá? Ah, sou levita. Ah, você é da tribo de Levi? Você é descendente de Levi? Tá? Mas levita canta? Levita também, porque eles tomavam conta do templo. Eles não só cantavam, eles tomavam conta de tudo. Mas por que falar o levita fulano vai louvar então? Porque tipo assim, isso é mais um modismo do tempo, né? Antigamente o pastor Silvio sabe, não tinha isso aí nas igrejas, começou de um tempo para cá. Entendeu? Hoje vai louvar o levita tal, a levita tal. A gente fala porque a gente fala. O povo também não entende. Se você for explicar, tem que ser um culto de ensino. Você não vai explicar isso na igreja. A levita para não falar que é a mesma função do cantor, né? Aí, ó, viu? Para não dizer, vamos supor, vem o cantor, fulano, a gente fala o levita. Ele chama louvista. Hã? Louvista. Louvista? É louvar. Então a gente não, como o pastor falou, a gente não vai trazer o cantor tal, o artista, a gente fala levita por causa disso. Mas o levita em si tomava conta de tudo do templo, não do culto em si, né? Porque o culto em si é realizado pelo sacerdote. Tá? Aí tinha os sacerdotes auxiliares, né? Que levavam incenso. Então, vamos supor, vai ter culto domingo. Tem o sumo sacerdote. O que o sumo sacerdote vai fazer? Vamos supor, você pecou. Você traz o que? Você pecou. E para cada pecado, você tinha que ter uma oferta. Você tinha que ter uma oferta. Vamos supor, você brigou com o marido, vamos supor. Aí você ia lá na lei, no livro da lei, você ia ver. Oferta pelo pecado de briga com o marido. Uma pombinha. Aí você pegava uma pombinha, você trazia, aí você entregava para o sacerdote, para o levita ia examinar, para ver se não tinha o quê? Isso, defeito. Se não tinha defeito. Aí não tem defeito. Aí ia pegar aquele seu animal, ia degolar, matar, esquartejar, ia aspergir o sangue dele, né? E ali o seu pecado era aplacado, não perdoado, né? Porque Hebreus vai dizer, né, que o sangue de bode, touro, papá, não perdoa o pecado, era só. Precisou chegar Jesus, derramar o sangue dele para perdoar todos os pecados de toda a humanidade. Porque senão ia ficar matando um pobre irmão. Ixi, mataram bilhões e bilhões. Se você for ver o que Davi matou só para poder levar a arca da casa de Obed-edom até Jerusalém, você vê, eu sei que dava tantos passos lá e matava um monte de animal. Dava tanto passo lá e matava tantos animais. Só que também tinha o dia de culto de ação de graça, vamos supor, vai matar lá 1000 ovelhas, 10.000 carneiros, aí matava, e todo mundo, né, pastor, comia daquela oferta ali, era culto de ação de graça, tá? Todo mundo comia, tanto que Elcana
Ana e Penina, ele se deslocava da cidade que eles moravam, ia até o templo, e na hora do sacrifício ali, o que Elcana fazia? Dava a maior parte para Ana. Tá? Nem todos os sacrifícios você podia comer, mas tinha um que você podia comer com a sua família. Tá? Então, Jesus derrubou foi essas leis, essas ordenanças. Tá? Essas leis que foram as leis que foram abolidas. E nós não podemos dizer que as leis, a gente vê que está aqui, e ele acabou com uma lei. Tá, acabou a lei. Tá, mas que lei que acabou? Essas leis aqui. Tá? Essas leis, ó. Quer ver, ó? Vocês estão entendendo? Aqui, ó. Abolindo na sua carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança. Olha aí, vamos ver isso aqui, ó. Isto é, o que é ordenança? Isto é, rituais, as formas ou as maneiras de viver e adorar que criam inimizade e divisão. Para se praticar a vida da igreja adequada, todas as ordenanças devem ser repudiadas e abandonadas. Olha aí, olha só o que esse autor aqui vai dizer nesse comentário. Olha aqui, ó. Para se praticar a vida da igreja adequada, todas as ordenanças devem ser repudiadas e abandonadas. Olha aí. Quem concorda com isso? Quem não concorda pode se manifestar. Mas se tirar, cada um fazer o que quer? Não, ele está dizendo assim, ó, para se viver a vida adequada da igreja, todos os rituais devem ser abolidos. As rituais não são, por exemplo, como tem a hora certa de fazer as coisas dentro da igreja? Não, aqui está falando de como era praticado lá no templo. Tá? Veja só, no começo ele começa assim, olha só, portanto, lembrai-vos outrora que você é gentil na carne, chamado incircunciso, pelos que se chamam circuncisão, feita por mãos na carne. Irmão, esse negócio de circuncisão e incircuncisão, muitos dos nossos crentes não sabem o que é. Não sabe. Os crentes não sabem o que é circuncisão e incircuncisão. Deveria saber. A gente tem que saber os nossos conceitos da nossa fé, o que é, o que não é. É aquilo que Jesus fez, não foi? Não, todo judeu faz até hoje. É aquele negócio. Mas é o que? É muito Isso, Jesus foi levado ao 8º dia para ser circuncidado. Mas o que é isso? Não, circuncisar é assim, o menino, o homem, ele nasceu. Aí pega ali o órgão sexual masculino dele e tem uma capa, né? Era retirado, né, pastor? Aquela capa. É retirado, o prepúcio que fala, é retirado. Ele não tem aquilo ali. Então ele tem um símbolo, ele tem um corte na carne. Nós temos esse corte na carne? Nós não temos. Então o judeu olhava e lembrava que ele tinha um corte na carne, ele tinha que cortar a carne dele. A circuncisão, indo mais longe, ela também é para tirar o quê? Parte do prazer sexual. Amém? Para tirar parte do prazer sexual do homem, né? Mas por que ele faz isso? Ordem de Deus. Deus mandou Abraão fazer isso. Mas para quê? É um símbolo. É um símbolo e é também o quê? Uma aliança, né? Aliança é um sinal e é uma aliança. Nossa, mas ninguém vai ver essa aliança. Mas Deus vê. Mas é para Deus, não é para você. Tanto que é no órgão que é escondido, não é público. Para quê? Então, para você entender, olha só como que é lindo, ó, como que Deus é sábio. O povo foi para o deserto. O que tem, que não tem no deserto? Água. Como que toma banho todo dia? O povo judeu, o povo de Israel, no mundo inteiro, ele é o povo que menos que as mulheres têm índice de câncer de colo de útero. Por causa disso aí, que é limpo. E tem de homem porco aí que nem banho toma e faz relação com a mulher e joga sujeira. As mulheres têm câncer de colo de útero. Olha para você ver como Deus não é esse o objetivo, mas também se beneficia disso.
Mas é verdade que a Maria não gosta muito de tomar banho? Não, estou falando quando ele estava no deserto. Não, No mas- deserto. Não, mas disse que naquela época eles não tomavam banho. Bom, eu já não sei, né? Ah, mas é claro, imagina. Os franceses também gostam. Veja só, você entendeu? Então, nós somos circuncidados, sim ou não? Não. Sim, nós somos. No coração. Você está vendo? Como que é bom a aula? Nós também somos, não na carne. Na carne física, mas na carne da alma. Tá? Por que a briga de Paulo com os judeus e com a igreja lá de Gálatas? Porque o Paulo chegava e pregava o evangelho. Aí onde Paulo pregava o evangelho, chegava um judeu e falava, não, peraí, tá tudo certinho. Os judeus messianos, tá tudo certinho. Cristo é o Messias, tudo. Mas para vocês ser salvos, vocês precisam, olha aqui, presta atenção, depois vocês vão perder, depois vocês conversam. Para vocês ser salvos, falta uma coisa, o que? Circuncidar. Tá tudo beleza, Paulo está pregando certinho, só falta circuncidar. Paulo dizia assim, eles querem circuncidar vocês para fazer vocês escravos deles. Se vocês se circuncidarem, Cristo não vai servir de vocês, não vai servir para nada de Cristo. Porque Cristo quebrou, e é por isso que Paulo está falando isso aqui. Olha que eu estou dando das ordenâncias, tá? Das ordenâncias aqui, das leis de ordenância. Isso aqui dá para ficar aqui até 2030 falando isso aqui, e a nossa cabeça ainda vai ter confusão. E eu falo para vocês que vocês veem na aula, mas o povo aí a gente nem fala. Você não precisa, tem as leis que foram abolidas, foram as leis de ordenança em Cristo Jesus, quando Cristo quebrou a parede, fazendo os dois povos um povo. Para Deus não tem dois povos, não tem dois povos, só tem um povo, a igreja. Mas tem crente que acha que ainda tem dois povos, o povo de Israel, tudo aqui. Ainda tem igreja, tem ministério aí que diz que não, que eles não precisam de Cristo, que não sei o quê, que Cristo vai tratar com eles, que Deus vai tratar com eles, entendeu? É uma seara muito complicada de entrar, não vale a pena, é melhor a gente continuar para ser salvo aqui, porque nós não somos judeus, tá? Tem vários exemplos na Bíblia, né? Vamos supor de Ruth, né? Ruth e Boaz. Ruth voltou e ia casar com Boaz. Só que Boaz não era o primeiro, havia um outro para casar com ela, que era o resgatador. Aí o cara pegou e falou assim, bom, eu vou casar, vou resgatar ela. Aí Boaz, né, já espertão, né? Boaz não tem nada de bobo, né? Falou, então se você vai casar com a Ruth, quando você tiver um filho com ela, ele vai ser seu herdeiro. Ah, não, mas eu já sou casado, e não sei o que, vai dar problema lá em casa. Bom, Boaz, casa você, tá entendendo? Alguns teólogos vão dizer que isso aí é uma conversa entre Deus e Jesus, tá? Alguns teólogos vão dizer, indo para o mais fundo no fechar da palavra, que o povo judeu é aquele homem, né, que não poderia casar agora com a igreja, porque tem Jesus, então Jesus foi lá e resgatou a igreja, tá? Mas isso é só uns conceitos de revelação, de estudo, tá? Mas a gente, isso aí não influencia nada não. Essas coisas que eu falo, gente, é igual ficar falando lá em Gênesis. Ah, mas é aqueles homens lá que casou com gigantes, as mulheres teve gigantes. Era anjo, era humano, não sei o quê. Aí fica aquela guerra, aquela briga, e vai uma discussão, tudo bobeira. Por quê? Isso aí não decide se você é salvo ou não é salvo. O que decide é você ter fé em Cristo e saber que Ele foi enviado por Deus, e Ele morreu, e das dois povos Ele fez um, e abriu o que para nós? Um novo caminho. Jesus não abriu o caminho velho, Jesus abriu um novo caminho, tá? Porque qual que era o caminho que existia? Para ir para o paraíso. Tem um paraíso, não tem? Tem um paraíso. Adão não saiu do paraíso para o mundo? Adão saiu por um caminho. Qual que é o retorno? Esse aqui mesmo, né? Então para voltar, tem que voltar pelo mesmo caminho para o paraíso. Tanto que Caim, quando pecou, matou Abel, o que ele fez? Ele correu e fez a sua tenda na porta do paraíso. Vai entrar de novo, né? Vai entrar de novo, né? Só que ele pelo mesmo caminho. Pelo mesmo caminho Cristo veio e abriu o quê? Um novo caminho.
entendendo? Ó, olha só. Quando Jesus diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, o que aconteceu? O véu do templo se rasgou. De alto a baixo. Ele não rasgou de baixo para cima, ele rasgou de cima para baixo. Para que ele se rasgou? Porque o véu separava, né? O véu do templo. O véu atrás tinha a arca. Para que ele se rasgou? Para nós? Acesso. Não. Olha aí, tá vendo? Não foi para nós ter acesso. Ele se rasgou para Cristo sair. Não foi para nós entrarmos. Porque se fosse para nós entrarmos, onde nós teríamos que ir? Israel, Jerusalém. Né, pastor? Nós teríamos que ir lá, adorar lá. Vamos supor, rasgou o véu de alto a baixo. Só o judeu podia ter acesso. Vamos supor, agora nós temos acesso. Então nós teríamos que deslocar para Israel para prestar o nosso culto de adoração. Então o véu se rasgou para ele sair, não foi para nós entrar. Sei que tem gente que fala que foi para nós entrarmos, né? Mas, se você for buscar no conceito da palavra, no original, assim, na revelação, é para isso. Porque se fosse assim, então nós estamos fazendo tudo errado. Então nós não estamos ainda salvos, nós não estamos aceitos, tudo que nós estamos fazendo é em vão. Nem para ir lá em Israel nós temos condição. E Jesus sabia disso. Tanto que ele falou para a mulher samaritana: não é nem no templo e nem em Jerezim, é onde você estiver em espírito e verdade. Senão Jesus falava assim: mulher, ei mulher, você não sabe nem o que você está falando, com quem você está falando. Você fica aí mandando eu pegar água aí nesse poço aí, que eu não tenho corda. Mulher, vou te falar uma coisa para você, mulher. Daqui 2 anos, 3 anos, eu vou morrer, eu vou rasgar o templo, eu vou ressuscitar, eu vou rasgar o véu. Aí você vai poder entrar no templo lá e adorar. Foi isso que Jesus falou para ela. Jesus falou, não é nem lá e nem cá, é onde você estiver em espírito de verdade. Quando você ajoelha, pode ser onde você estiver. Aquele local é um local santo e você adentrou o santo do santo, que é o céu. É assim que eu penso. Eu penso assim. Quando eu vou orar, para mim, eu não estou no lugar que eu estou diante do trono de Deus. Eu penso que pode ser qualquer lugar. Porque senão nós vamos levantar um conceito que só pode orar na igreja, né? Só na igreja que é o local de Deus. Jesus não falou isso. É onde você adorar em espírito e verdade. Pô, você vai lá no hospital, a mulher está lá, ó, de cama, não pode nem levantar. Então não pode orar. É assim que funciona, gente, tá? Tá? Olha só. Então, irmãos amados, vocês entenderam o que está dizendo aqui? No capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 21, 2, ó. Portanto, lembre que vocês, em outro tempo, vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão, incircunciso, pelos que na carne se chamam circuncisão, feito por mãos de homem. Irmãos, sabe, irmão, a gente vê muita coisa acontecendo na igreja, e não é porque o cara faz porque ele é de maldade, e não é porque ele é burro, é porque ele não busca conhecimento. Lá em Lucas capítulo 2, quando Jesus vai no templo para ser o que? Ao 8º dia, apresentado? Não é para ser apresentado, é para ser circuncidado. Depois estava lá, né? Para, de acordo com cumprir a lei de Moisés depois. Qual que é a lei de Moisés depois? Depois do que? Menino macho é 40 dias depois que nasce para apresentar. Quer ver? Vamos lá para ver, ó, Lucas 2. Ó. Lucas 2, ó. Olha só, vou pedir para a irmã abrir Levítico 12, a irmã aí. Ó, a circuncisão, aí o cara coloca até aqui assim ainda, ó, e a apresentação de Jesus. O cara colocou na Bíblia isso aqui. E não é pessoas comuns que às vezes, entendeu? Ó o que o cara colocou aqui, ó, a circuncisão e a apresentação de Jesus, ó. Quando ao 8º dia foram cumpridos, 8º dia o quê? Após o 8º dia era para circuncidar o menino, né? Os rabinos, eles eram tão práticos que eles deixavam a unha grande crescer, assim, ó. Olha aqui, irmã. Os judeus, os rabinos, deixavam as unhas grandes crescer. Dizem, né, os historiadores, que eles só faziam assim com a unha assim, já circuncidavam o menino. Cortava. Ah, unha? É. Mas não infeccionava. Não, quando é novinho não, né? Quando é velho, né? Porque vamos supor, eu não sou judeu, mas eu me converti ao judaísmo.
40 anos, tinha que ir lá e cortar. Aí eu ia ficar, Não. Depois grande também, tá? Não, do K1, eu estou falando isso com um bebezinho, tá? E também isso é história, tá? Isso é história. Não estou dizendo que era só K1, podia ser que tinha um estilete, uma faca, né? Não, eu sei, mas alguns falam, alguns judeus, tá? Ó, veja só, vamos supor, eu com 40 anos, rendi ao judaísmo. Aí eu teria que ir lá e circuncidar depois de velho. Hoje, por exemplo. Exatamente, ainda hoje tem que circuncidar. Isso se mantém mais, né? Não, no judaísmo mantém, né, pastor? Lá não mudou nada. Eles faziam isso aí quando tem contato com ele. Tanto que, ó, pra você ver como é que é. Lá, o cara lá foi e abusou da Diná, né? Filha de Jacó. Aí foi Simeão e Rubem, né? Se não me fala em memória. Foi lá e falou, bom, você já abusou da nossa irmã, agora vocês vão ter que se render à nossa religião e toda a cidade vai ter que se circuncidar. Aí o rei foi e caiu na história deles. Foi lá a cidade inteira, né? Foi o país inteiro, vamos supor assim. Para circuncidar, circuncidou todos os homens. O que eles fizeram? Porque os homens estavam tudo inválido, né? Tudo cheio de dor, tudo. Alguns infeccionou, eles foi lá e matou todos os homens da cidade. Está na Bíblia isso aí. Agiu tanto que Jacó depois, né? Jacó depois falou com eles, para dar um mau ouro. Por isso que a primogenitura saiu desses caras. Tá? Judá é o quarto filho. Judá é o quarto filho. Teve um dos filhos de Jacó que se deitou com a concubina de Jacó. Por isso que ele perdeu a primogenitura. E os outros dois perdeu a primogenitura porque um perdeu. Aí os outros dois perderam por causa dessa violência. Aí a primogenitura caiu na onde? No colo de Judá. Por isso que hoje o judeu é o maior povo. Olha aí. Levítico 12, abre aí, ó. E quando ao 8º dia foram cumpridos para circuncidar o menino. Olha aí, para circuncidar quem? Jesus. Jesus era circuncidado. Ó, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se, ó, olha que lindo, ó. E cumprindo-se os 8 dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. Olha aí, segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, tá? Mas em Levítico 12 diz que é o quê? Vamos lá para Levítico 12, olha só. Vou lá ver. Lê tudo aí, vamos ver. 12? Começa no 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: se uma mulher conceber e der à luz um macho, será imunda 7 dias. A mulher é imunda quanto dia? 7. O que é imunda na Bíblia? Não pode ter contato com nada. Continua. Assim como nos dias da separação da sua enfermidade será imunda. No dia os dias de menstruação é imunda. Teve o neném, é imundo, 7 dias. E no dia 8º se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Olha aí, ao 8º dia se circuncidará. Continua. Depois ficará ela 33 dias no sangue da purificação, nenhuma coisa santa tocará, e não entrará no santuário até que se cumpra os dias da sua purificação. Olha aí. Então, olha só. Por que não podia entrar? Porque estava imunda por causa do sangue. Mas por que você... Não é o resguardo que fala hoje? Como que é quando a mulher ganha neném que fala 40 dias? É resguardo? 33 dias, né? Mais 7 dá quanto? 45. Não, dá 40. Mas é 45 hoje. Depois não, 37. 33 mais 7, não é? É, mas hoje é 45. Não, eu sei, mas estamos falando ali, 40 dias. Tá? Então, possa ser que apresentaram Jesus aqui também, né? Possa ser que já circuncidou e apresentou. Mas a mãe não estava, né? Porque não podia entrar no templo. Porque ela estava imunda. Isso é menina. Menino. Continua lendo que você vai ver que quando tiver filha mulher, dobra. É 80 dias. 2 semanas. Mas se der uma fêmea, será imunda 2 semanas. Como na sua separação, depois ficará 66 dias aí. No sangue. 14 mais 66, 80 dias. Se tiver filha mulher, é imunda, 40 dias. Então, o que eu falo aqui na igreja? Pastor, mas estão apresentando com 8 dias, e o papai que eu já vi, né, o nenenzinho todo molinho.
Fala, irmão, tá bom, isso aí não vai levar para o inferno, não vai nada. Entendeu? E esse negócio que o pessoal fala, antigamente o povo falava, com 7 dias não pode ver a criança, depois de 7 dias. O que é vez? Não é nada natural. Pode ser essa cultura aí também, né? Pode ser essa cultura, né? Essas coisas estão se perdendo, né? Essas coisas estão se perdendo. Então, eu estou falando de acordo com a Bíblia, né? Só que Paulo vai dizer que as leis de ordenança foram quebradas, entendeu? É errado? Não é errado. É falta de entendimento? Às vezes buscando um pouquinho, né? Vamos supor, apresenta seu menino depois de 40 dias, porque lá em Levítico 12, e também fala o quê? Que era para levar o quê? Uma oferta. Vai apresentar um menino? Leva uma oferta. Vai apresentar a menina? Leva uma oferta. Está aqui, ó. E para darem a oferta segundo o disposto na lei, um par de rola ou 2 pombinhos. Não é só vir apresentar e acabou e vai embora. Quer fazer tudo certinho? Já que quer fazer tudo, nem precisa apresentar. Porque Cristo já derrubou essas leis de ordenança do tempo. Mas quer apresentar? Que é lindo apresentar, né? A gente jamais vai falar isso com a família, né? Não, mas precisa apresentar seu final, isso aí já acabou. A pessoa até sai da igreja. Vai falar com o pastor que é um imbecil tudo. Vamos apresentar. A gente tem até um diploma de apresentação, é coisa mais linda. Entendeu? Mas não faz completo. E o pastor também não vai falar, irmão, trouxe oferta? Não vai, porque vai falar que a gente só quer o dinheiro do povo. Então, irmão, essas coisinhas assim é bom entender para você não gerar confusão na cabeça das pessoas. Entendeu? Vamos fazer aqui agora, só vai apresentação para quem tiver oferta. Não, a gente já criticam a gente que a gente só quer dinheiro. Se a gente fazer ainda essas coisas ainda, fala que a gente só serve a Deus para o dinheiro. Aí, tá? Então, circuncidar é isso. Entendeu o que é circuncidar, minha irmã? Entendeu? Vai circuncidar seu marido? Eu não. Olha aí. Naquele tempo você estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranhos no conselho da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Olha como que a Bíblia pega bem na ferida. Sem Deus. Aonde que é isso? Sem Deus no mundo, no versículo 12. Olha só, sem Deus. O homem sem Cristo é homem sem Deus. Acabou. Às vezes você fala isso aí, ó. Uma vez uma irmã falou para mim, pastor, eu falei, tá cultuando? Não, pai, estou em igreja não. Eu falei, tá desviado? Desviado também não, nunca mais falou comigo. Sabe, você não pode nem, você não pode, você tem que ficar, igual o pastor falou aqui na pregação domingo, você tem que ficar adulando o ego dos outros, você tem que ficar massageando para trazer ele para Cristo. Não, irmão, vem para Cristo. Se você falar o real, o cara não vai nem na sua igreja. O pastor falou, não sei se vocês ouviram, né? O pastor falou, pregação não é para ficar massageando ninguém não. Parece que a gente está fazendo, eles estão fazendo um favor para gente. Fazendo um favor. Mas estão fazendo um favor.